A vida traz inevitáveis perdas, seja de um amigo, de um parente querido. Sempre que um desses eventos ocorre, passamos pelo luto, um processo psicológico que atinge o indivíduo, sua família e os grupos da sociedade dos quais ele participa. E as crianças também enfrentam um período doloroso. Embora as menores não compreendam inteiramente a ideia de morte, o assunto deve ser discutido na escola para que elas tenham a oportunidade de trocar opiniões com os colegas e também encontrar o apoio para o sofrimento. Isso, no entanto, não significa que a discussão do tema seja simples. Para ajudar uma criança a lidar com essa questão, é necessário conhecimento, preparo e, sobretudo, capacitação. Na cidade de Osasco, temos uma equipe de professores preocupados com as futuras gerações que passam por este momento complicado que precisa de suporte e atenção especializada. Vamos acompanhar agora uma reportagem que aborda esse tema complexo que os governos, lamentavelmente, não discutem nas escolas brasileiras. Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Nós estamos no município de Osasco para falar sobre um projeto inovador e muito importante para as escolas brasileiras. Algo que não é discutido, que não é comentado, que não é debatido. E isso pode refletir no futuro das próximas gerações. Eu estou ao lado da professora Ariane Assis, ela que pertence aqui a essa escola José Hermílio de Moraes. É uma creche, só para vocês terem uma ideia, assiste mais de 600 crianças. É um número significativo. E nós vamos falar sobre um tema que, infelizmente, é uma realidade das famílias brasileiras. Todos nós sabemos que a estrutura familiar do nosso país está completamente abalada e comprometida devido à ausência, principalmente da própria família, e o Estado que não dá o devido suporte. E a Ariana tem um projeto que eu tenho certeza absoluta que vai ganhar o Brasil. Vai ser uma comoção nacional, porque é importante discutir isso. É o luto nas escolas. A Ariana vai fazer um resumo rápido do que representa esse luto na escola. Desde a perda de um ente querido, desde um trauma, a separação de pais. E isso pode influenciar no desenvolvimento intelectual, social e cultural dessa criança. Ariane, primeiramente, seja bem-vinda à RCTV Interativa, é um prazer recebê-la. E, primeiramente, parabenizar por esse projeto muito importante, que eu tenho certeza que todos os governos, desde o municipal, estadual e federal, vai entender um pouco melhor como funciona, vai aderir, e isso tem que ser implementado em todas as escolas. Fala com nossos telespectadores, com nossos queridos internautas, como surgiu, qual foi a motivação para implementar o luto na escola. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de expor o nosso projeto. O Luto na Escola nasceu da necessidade e de um sonho de atender essas crianças que chegam na nossa escola enlutadas e, de algum modo, com características ou com traumas significantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ao longo desse processo, em observação, foram percebidos que essas mesmas crianças, elas apresentavam choro contínuo, mágoas, em alguns episódios, insônia, falta de alimentação. E no convívio com o outro, recuo, agressividade. E a nossa preocupação, justamente com essas crianças, é que elas não se desenvolviam, não pareciam tão felizes como as outras crianças. Essa inquietude em relação a o que poderia ser feito para essa criança enlutada. Então, foi através de pesquisas, leituras científicas, que foram observados que há práticas dentro do campo da psicologia e da psiquiatria em que o processo do luto ele pode ser acompanhado para que ele seja bem vivido, porque o luto ele é um processo natural, só que ele precisa ser bem vivido. Se em algum momento essa criança ela deixou de ser assistida, observado esse episódio de luto ou caracterizou um luto prolongado, ele pode desenvolver um luto patológico.
que vai refletir na vida futura dessa criança, no futuro das escolas, né? O projeto Luto na Escola, então, ele foi criando o corpo, né? Nascendo as asas, e ele estabeleceu em 3 pilares. O primeiro pilar foi que essa criança, através da ludoterapia, que é uma prática dentro do campo da psicologia, né? Ela pudesse, através dos momentos de brincadeiras e dos momentos lúdicos, o professor observar essa criança e perceber o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dessa criança. Um dos segundos pilares do projeto é trazer para a escola essa família enlutada e que ela pudesse ter, através da escola, um canal de expressão. Então foi estabelecido um grupo de encontros onde as famílias elas vêm para escolas, há umas práticas em dinâmicas, né, que são estabelecidas nesses encontros, mas através desse canal de expressão elas conseguem compartilhar as vivências do luto, elas conseguem trazer para a prática as suas dúvidas, as suas dores, as dúvidas em relação a como cuidar dessa criança em processo de luto. O terceiro pilar é que, através do estudo da tanatologia, o professor ele possa ser capacitado para educar para a morte. Ele possa entender os processos do luto, né? Há diversos teóricos, como Elizabeth Kubler-Ross, que ela traz ali as etapas não lineares do luto, alguns teóricos como Piaget, né? Que traz o desenvolvimento das fases cognitivas da criança. Então, o professor ele pode, através dessas práticas, agrupá-las ao processo do luto e com esse conhecimento, ele observar o desenvolvimento da criança no processo do luto, porque é muito importante que haja essa observação dentro das escolas da criança, principalmente nas creches, que a criança ela vai estar dentro da creche em um período integral. Ela vai chegar na creche por volta das 7 horas da manhã e ela vai sair por volta das 7 horas da tarde. Das 17 horas, ela vai sair por volta das 17 horas da tarde. Então ela vai passar esse luto integralmente dentro da escola. Então o professor, ele tiver a devida formação dentro da educação do luto, dentro do conhecimento dos processos do luto, ele vai poder acompanhar essa criança. E esse trabalho de preparar o professor para ele conseguir, inclusive perceber, captar esse tipo de situação, porque cada criança tem um comportamento diferente, e todos nós sabemos, cada criança tem uma formação, tem uma cultura, e essa percepção, o professor ele consegue só com um treinamento, que a capacitação para isso, a sensibilidade do professor, evidentemente, porque ele está lidando com crianças, mas o que você está querendo dizer é que a capacitação, o treinamento para orientar e, de alguma forma, direcionar para identificar o problema é fundamental. Sim, porque hoje o professor ele tem formações específicas, inclusive dentro do campo da psicologia, do campo anteriormente da psiquiatria. Hoje o professor ele tem capacitação para observar um aluno com síndrome de Down, observar um aluno com limitações intelectuais, limitações motoras. Ele consegue observar, intervir, né? E informar a família, né? Se de algum modo a família ela oculta a essa observação. Se o professor ele obtiver a mesma formação, ou seja, curricularmente, ele for capacitado para educar para a morte, ele terá o mesmo preparo que hoje o professor com formação específica é preparado para atender um aluno dentro de um campo do AEE, dentro do campo da inclusão, né? E o professor, antes a escola não estava preparada, a escola não havia formação para o professor receber esses alunos. E hoje a escola ela é inclusiva, porque o professor ele também recebeu essa formação da inclusão, ele é capacitado para observar. Então, por que não formar o professor numa educação para a morte, para que esse professor ele possa ser capaz de identificar e acompanhar esse aluno enlutado nos processos do luto dentro da escola. Quanto tempo o professor precisa de uma capacitação como essa para conseguir já implementar em sala de aula todo o treinamento que foi aplicado? Demora um certo tempo, é rápido? Qual período que isso poderia ser feito para o professor já começar, inclusive, a colocar em prática na sala de aula? Eu acredito que em horas, né? Talvez
num prazo mínimo de 380 horas, que é um curso básico de especialização, o professor ele consiga receber as devidas informações em relação a várias teorias, né? São diversos teóricos, nós temos Elizabeth Kubler-Ross, Freud, que são Freud é um dos pioneiros, né? Em 1917 Freud escreve Luto e Melancolia, né? E ele já traz lá que o luto é um processo trabalhoso, né? É um trabalho que o ego precisa elaborar. Então, já lá em 1917 Freud já dizia que o luto é trabalhoso. Então, para o professor ele ter essa devida formação, conhecer esses teóricos, estudar as fases de desenvolvimento cognitivo da criança diante do luto, acredito que no mínimo 380 horas, talvez mais, para que o professor possa ser capacitado dentro dessa formação para a morte, né? Isso que a Ariana está falando é muito importante nós, inclusive, discutirmos. Nós temos um índice muito alto de pessoas depressivas no Brasil e no mundo, mas o Brasil tem índice cada vez mais assusta a sociedade. Desde crianças, adolescentes, adultos, pessoas por os mais diferentes motivos estão depressivas. E uma criança, por exemplo, que perde um ente querido precocemente, ela vai carregar consigo vários traumas. Então o luto na escola ele também tem esse objetivo, né? De tentar de alguma forma, não digo curar, porque a gente sabe que ficam sequelas, a gente sabe que um trauma como esse fica sequelas, mas de alguma forma dar um tratamento mais adequado para que no futuro, né, esse cidadão não venha a acarretar em prejuízos, tanto social, cultural. E eu gostaria que você falasse, inclusive, de um momento que vocês viveram aqui, de uma criança que passou por uma situação muito difícil. É delicado falar sobre isso. Nós vamos, daqui a pouco, colocar as imagens dessa criança, não vamos mostrar, evidentemente, por uma questão de critérios, mas ela vai contar em detalhes o que aconteceu com essa criança aqui nessa escola. E olha só o que pode acarretar no futuro dessa criança. Estou falando de um caso específico aqui da escola, mas quantos casos aconteceram em escolas brasileiras, em escolas em várias partes do mundo, que essa criança no futuro trouxe evidentemente aí situações difíceis, como por exemplo a escola de Suzano, de um menino que foi criado pelos avós, vários problemas de família. E evidentemente muitas crianças como aquele terrorista acabou ocasionando uma situação muito delicada, muito triste para o Brasil. Nós tivemos uma situação de uma criança aqui que perdeu o seu pai. Conta em detalhes para os nossos telespectadores internautas, só para vocês entenderem, depois eu coloco a imagem dessa criança, inclusive no desenho que ela fez, acarretando já sequelas, inclusive, desse acontecimento. Então, nós recebemos essa criança, ela perdeu o pai, né, no final do ano. Foi uma tragédia familiar, né, um desentendimento entre irmãos. Ocorreu o assassinato e houve ali a presença familiar estava no local, né, foi um desentendimento familiar. Então, quando essa criança ela chegou na escola, ela apresentava uma criança com 3 anos de idade, mas ela já apresentava agressões, comportamentos assim não específicos da idade, nem do comportamento, uma menina dócil, uma criança amável, e de repente ela modificou esse comportamento. E ali a nossa preocupação aqui na escola é que ela pudesse vivenciar aquele luto de um modo saudável e que não fosse traumático para o futuro. Então, através das práticas da ludoterapia, que é uma prática do campo da psicologia, do brincar ali, da brincadeira, nós fomos observando o comportamento dessa criança, tentando produzir ideias positivas, influências positivas, através do afeto, né, do abraçar mesmo, do olha, estou aqui. Então, é muito importante para a criança. E foi significativo porque, aparentemente, segundo os relatos dos próprios familiares da mãe, ela tem apresentado melhorias significativas, né? Ela já vivenciando esse luto de uma forma mais saudável. O que seria muito preocupante é se esse comportamento dela se persistisse e a escola não assistisse, fosse negligência, ocultasse esse período que ela volta para a escola depois de uma tragédia familiar. A escola é omissa e a criança ela leva isso para o futuro, né? Como você citou, aí um futuro, talvez uma tragédia como a de Suzano, não citando a mesma criança, mas Sim. em quantas crianças que talvez essa omissão ela foi tão prejudicial que ela levou o luto que deveria ser um luto bem vivido, um luto saudável, se tornou uma doença, se tornou um luto patológico, desenvolveu um sentimento de vingança e que foi refletido numa ação futura. Bom, isso que a Ariana acabou de comentar foi uma briga que ocorreu. É difícil falar sobre esse assunto, mas a gente precisa
comentar com vocês para vocês entenderem o tamanho da responsabilidade que as famílias têm para com as suas crianças, sobretudo as escolas. Essa criança viu o tio esfaquear o pai. Triste isso, mas num desenho que vocês desenvolveram em sala de aula, como é que ela mostrava o desenho ali, Ariana? Como é que ela mostrava, como é que você identificou que tinha um problema ali crucial? Nesses momentos da ludoterapia, né, é comum deixar a criança à vontade, que aí naquele momento ela vai explorar a própria imaginação. Então é oferecido brinquedos, lápis, papéis, e ela escolhe, né, que ela sente mais vontade. E ela, mais à vontade, ela escolheu uma folha, a cor da caneta, e ela desenhou, e ela falou, é o papai. E eu perguntei para ela, o seu pai? Ela falou, mas a forma como ela bate na folha, como se ela estivesse esfaqueando mesmo a folha. E ela é muito taxativa, que ela mostra o centro ali, onde ela marca mesmo, como se fosse sangue, né? E o centro, e ela mostra, é o papai. Então, é muito expressivo. Ela tem 3 anos, mas ela viu, marcou, é significativo para ela e é traumático. Rayane, o que você está desenhando? Papai. O papai? Terminou o desenho? É o papai? Entendi. E o papai está onde? Rayane? Papai, estou vendo o papai. E é uma das preocupações que nós estamos observando entre essas crianças que chegam enlutadas na escola, é essa expressão da morte, né? Porque o adulto ele tem essa limitação de falar da morte, porque é um tema tabu, né? A sociedade marginalizou os enlutados. O adulto, para proteger a criança, ele acredita, tenta proteger, né? Não levar nos cortejos, né? Nos funerais, não participar das missas ou dos cultos, né? Em homenagem ao morto. E nesse período ele achar que ele protegeu a criança, mas não, ela na sua faixa etária, no seu desenvolvimento cognitivo, ela consegue representar a morte de algum modo. E para essa criança foi muito expressivo, né? Chega a ser chocante, mas é muito expressivo como ela traz esse episódio do assassinato, né? E como é importante que os professores, eles não sejam omissos. Identifique, né? Identifique e acompanhe essa criança, para que ela possa, através do afeto, da ludoterapia, do desempenho dos professores, interceptar esse comportamento agressivo para o futuro e tentar desenvolver o lado afetivo da criança nesse momento. Imagine se vocês não tivessem identificado o comportamento, o que isso poderia acarretar no futuro para a formação intelectual dessa criança, o convívio em sociedade. Você se percebe da gravidade que esse tema precisa ser levado mais a sério? Que as escolas precisam ser mais presentes, que os municípios, que os estados e que o governo federal comece definitivamente a abraçar essa causa? Esse é um projeto desenvolvido aqui pela professora Ariana. É um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ganhar todo, né, o território nacional. E aqui no município de Osasco eu tenho certeza também que a Secretaria de Educação vai implementar em todas as creches aqui do nosso município, porque isso é de fundamental importância. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade muito violenta, onde as nossas famílias estão sendo destruídas. Nós temos muitos pais que estão se separando. E como é que uma criança lidar com uma separação? Existe um tratamento específico para isso entre famílias? É claro que não. O Estado, infelizmente, é ausente. E está aqui uma mente brilhante, né, uma cabeça pensante, que elaborou algo que ela sentiu a necessidade, na percepção, não só do lado mãe, né, que é natural das mulheres, o lado materno, mas também a capacitação de conseguir identificar essas fragilidades que ocorrem no nosso ambiente escolar. E é claro, ninguém faz nada sozinho. Existe todo um corpo técnico que ajuda a desenvolver, que ajuda a mensurar esse projeto. Nós temos aqui um corpo de professoras, de gestoras que estão envolvidas nesse projeto. Então é muito importante dizer que não dá para fazer nada sozinho. Sim. É preciso ter debates, é preciso conhecer um pouco esse processo. E falta muito pouco para que esse projeto seja acatado.
o primeiro passo está sendo dado, está sendo mostrado que dá para a gente sim incluir um projeto com esse para preparar as crianças enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos muito precocemente e que não têm um preparo psicológico, um preparo educacional, né, para preparar essas crianças a superar esses traumas. Nesse momento eu queria que a Ariane, para a gente finalizar com ela, porque eu quero conversar também com uma pessoa que foi muito importante para que esse projeto também se desenvolvesse, a parte de gestão. Eu vou conversar daqui a pouco com a Camila, ela que é a gestora aqui dessa escola, vai inclusive falar um pouquinho das experiências de levar esse projeto adiante, que eu tenho certeza absoluta que ele vai ser sim acatado e vai vir de encontro com muitas famílias que estão nos assistindo agora, muitas escolas que já passaram por isso e não tiveram a oportunidade de oferecer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de preparo, de capacitação dessas crianças que infelizmente vão sofrer aí as consequências e agora vai mudar com certeza com esse projeto que você está elaborando. Quero agradecer, né, a presença de vocês aqui na escola, o apoio em relação a esse projeto, principalmente a gestão da escola, que abriu esse espaço, né, que abriu uma sala para que eu pudesse atender essas famílias enlutadas. Eu quero agradecer às famílias, né, que acreditou nesse projeto, nos procuraram, pedindo socorro e participaram ativamente desses encontros, foi muito importante, pela devolutiva que eles nos deram em relação às crianças. Porque a parte culminante do projeto é que realmente as famílias elas nos procurem falando que houve resultado, que as crianças estão falando, que estão se desenvolvendo através de um luto saudável. Espero que o governo federal, as bases curriculares da educação, eles acreditem realmente que há necessidade de uma educação para a morte dentro das escolas e que seja possível a implementação curricular no futuro para que os professores eles possam receber a devida capacitação para acompanhar essas crianças e através dessas práticas pedagógicas a criança ela possa desenvolver então esse luto saudável e criar vínculos afetivos para o futuro. Queria agradecer a participação da Ariane, que explanou com muita propriedade esse projeto piloto, que tem como objetivo dar suporte às nossas crianças, porque a gente sabe que no nosso país muitas crianças perdem entes queridos, pai, mãe, por várias fatalidades. Como que essas crianças vão ser preparadas psicologicamente? Será que elas terão condições de superar o luto? E todos nós sabemos que é difícil. E se não tiver um trabalho de gestão que identifique isso, que dá suporte aos professores para que isso seja implementado, como é que vai ser? Eu estou ao lado aqui da Camila Trindade, que é a gestora aqui da escola, que tem um conhecimento, né? Inclusive ajudou a Ariane e os professores nessa implementação. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. E a Ariane vai, inclusive, contribuir bastante para que você que está nos assistindo, principalmente a Câmara Municipal de Osasco, nós estamos falando aqui de Osasco, que possa atender esse pedido e esse projeto possa virar lei definitivamente. Queria agradecer a Camila por nos recepcionar aqui, CEMEI, José Emílio de Moraes, e dizer, Camila, que assim como eu parabenizei a Ariane, queria parabenizá-la também por ter essa sensibilidade de perceber a necessidade de um projeto que vá ajudar na formação cultural, intelectual e dar esse suporte que muitas crianças infelizmente não têm. Vão crescer com traumas, com problemas psicológicos e um futuro comprometido. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Então, falando um pouco sobre o projeto, né, quando a Ariana veio com essa ideia para nós, primeiramente ela queria, né, defender uma tese e queria fazer da escola um campo de estudo. E aí eu falei para ela, não, vamos usar isso, né, como um projeto mesmo da escola, né, para que a gente possa ajudar nossos alunos e, por consequência, ajudar os pais, ajudar os professores, e foi o que acabou acontecendo com o projeto, né. O projeto se iniciou pensando primeiro no aluno, né, então nós começamos ali com o aluno, fazendo um atendimento, fazendo uma análise através de desenhos, sobre conversas, né, e isso foi se ampliando, né, ampliou para o atendimento aos pais, aí foi quando a gente começou a fazer os atendimentos nessa sala, né, eu participei de todos os encontros com ela, com os pais, e foi assim, chocante, né, porque a gente tem uma expectativa e a realidade foi muito melhor do que a gente esperava. Os pais participaram muito, né, se abriram muito e foi muito importante para a escola, né, para os nossos alunos.
nós percebemos aí a mudança nos alunos e a parceria com os pais. Então, quando a gente abriu os HTPCs para que fosse trabalhado essa formação, a gente ampliou mais ainda o projeto, né? Porque o projeto ele não pode ser isolado só com a criança, porque essa criança tem uma família e tem um professor. E nós, quanto escola, nós temos que abraçar a causa no geral, né? Não pode ser uma coisa individual. E isso foi muito importante para o projeto. O projeto tem trazido aí para nós vários retornos positivos, né? A melhora do comportamento dessa criança, o tratamento que os pais vão fazer também, algumas, né, que vão precisar de psicólogos, alguns dos próprios pais vão precisar aí do psicólogo, e isso é um apontamento da escola, né? Nós, enquanto escola, não podemos fazer o atendimento psicológico, mas podemos fazer essa primeira parte, que é a acolhida, tratar esse pai para que ele possa ir seguir um tratamento com um especialista. E isso está sendo muito importante, foi um projeto muito bacana, muito diferente aí na rede, não tem nada, né, como a própria Ariana já disse, quando ela foi buscar alimento para esse projeto, não tem nada na educação. Então ela teve que criar mesmo toda essa estrutura para trabalhar isso no ambiente escolar. E isso fez toda a diferença no projeto. Eu queria agradecer, né, o projeto da Ariana, que veio assim com essa importância e com esse impacto, né, na escola, junto com essas famílias também. Tivemos momentos muito emocionantes nesses encontros, onde os pais tiveram a oportunidade de vivenciar esse luto. E também quero ressaltar que não é só sobre o luto do ente querido, né? Nós estamos tratando também do luto da separação, da mudança de município, da mudança de estado, da mudança até de escola, né? Da mudança do professor. Às vezes a criança ela muda do professor e no ano seguinte ela vê esse professor passando pelo corredor. Então o luto ele é muito mais amplo do que perder um ente querido. Então o projeto é muito completo. E é um projeto que mexe aí com a cultura mesmo da nossa cidade, né, do nosso país, sobre esse aspecto de dar a importância que a criança precisa. Por que a criança está chorando? É um choro só de manhã? Por que tem esse choro? Quando a gente vai investigar enquanto educador, a gente vê que é muito mais além. Né? E o quanto isso faz a diferença no ensino, na aprendizagem, no comportamento e até mesmo no caráter dessa criança, né? Porque se esse luto, né, independente do aspecto que ele for bem trabalhado agora na infância, na educação infantil, né, no primeiro momento, no segmento de creche, de EMEI, a gente consegue minimizar a consequência do que isso poderia causar, né? Falando disso, a gente, né, foi estudar junto com a área aí sobre o que aconteceu em Suzano. Então, se a gente for buscar essas grandes tragédias, né, que envolvem o bullying, tem muita relação com esses lutos mal vividos, mal trabalhados. Então, acho que a importância do projeto, ela vai nessa linha, ela segue essa linha para que a gente possa ter aí uma juventude diferente, né, mais capacitada, mais bem resolvida e com uma maturidade mais acolhedora no total. Aproveitando a fala da Camila, eu fico pensando aqui, e você que está nos assistindo com certeza deve estar imaginando. Nós estamos falando de crianças que estão na creche. E as que não estão? Aquelas que estão na fila de espera, que não têm a oportunidade de frequentar o ambiente escolar e que vivem esses traumas no dia a dia. Você já parou para pensar a gravidade de crianças desassistidas em todo o território nacional, que não tem suporte algum de famílias estruturadas, famílias que vivem as suas complexidades do dia a dia? Então é muito sério isso. Eu queria mais uma vez agradecer o carinho, a receptividade que nós recebemos aqui na creche José Emílio de Moraes, porque eu tenho certeza absoluta que essa realidade vai vir de encontro com a realidade de várias escolas nos mais diferentes municípios do nosso querido Brasil. Obrigado mais uma vez a Camila, que nos atendeu muito bem, a Ariana e todas as professoras de todo o nosso querido Brasil. Educação se faz com responsabilidade, com compromisso, com dedicação e principalmente com amor. Que Deus abençoe e que todos os governos, seja estadual ou municipal, possam acatar esse projeto e assistir às nossas crianças, que é o futuro do nosso querido Brasil. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.